Então, o esperado tutorial do tapete chamego voltou aqui pro canal, né? Esse aqui era o meu queridinho do canal antigo, que muita gente gostou, ele me deu um engajamento muito bom quando eu lancei ele. E, infelizmente, eu tinha perdido o vídeo antigo dele, né, gente? Eu tive que regravar, como eu expliquei para algumas pessoas que me perguntavam quando é que eu ia postar. Eu não consegui recuperar, mas aí eu refiz, tá? A aula, inclusive, que foi bom que eu pude fazer alguns ajustes de adaptações nos pontos para que você consiga fazer tranquilamente uma passadeira aí sem nenhum transtorno, sem nenhuma dúvida, tá? Eu explico, inclusive, com a quantidade de pontos que você pode fazer a sua passadeira, tá? O meu tapete ficou com 71 centímetros de comprimento por 50 de largura, então é um tamanho bom, um tamanho menor, né? Tapete, tranquilo. E os materiais eu deixo aí durante a videoaula, eu vou explicando para vocês o que eu usei, tá ok? Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e eu espero contar com vocês aí nos comentários o que vocês acharam desse modelo. Se você fizer também quiser me marcar nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, para o nosso passo a passo, vou estar utilizando a cor rosa chá, tá? Vou estar utilizando a cor beterraba, numeração 93, 92 é um mesclado, mas você pode usar a que você tiver aí, a gente vai usar bem pouco, tá bom? E eu também vou estar utilizando a cor porcelana, também no fio 6, para fazer um pequeno detalhe, bem pouquinho. Então, essas são as cores que eu utilizei. Tesoura e agulha, eu vou estar utilizando a agulha 3,5 milímetros em todo o trabalho, tá ok? E sobre quantidade, aqui eu tô trabalhando com um cone de 1 quilo, tá? É bem pouquinho que a gente utiliza nessa cor da tulipas aqui, vocês vão ver. E na cor no rosa chá, que foi que eu usei maior quantidade, 1 quilo eu consigo fazer 3 peças aí do jogo, tá? 2 pequenos e uma passadeira. Então, eu vou começar aqui com o meu fio rosa chá, vai estar iniciando com a minha agulha 3,5. Vou vir aqui, eu vou fazer a laçada inicial, prender aqui com um nozinho, tá? E aqui a minha primeira laçadinha, a partir daqui eu começar a fazer correntinhas. Vou fazer um total de 40. Esse tapete vai ser múltiplo de 4, tá ok? Então, você vai aumentando de 4 em 4 pontos até atingir o tamanho que você quer. Como eu falei, esse tapete menor eu vou fazer ele com 40 correntes. E o tapete, se você for fazer uma passadeira, a minha passadeira eu fiz com 136 correntinhas, tá? Nessa parte aqui. Então, você vai fazendo a quantidade de correntinhas, sendo múltiplas de 4. Então, você vai aumentando de 4 em 4 pontos, até chegar ao tamanho desejado. Vou fazer aqui total de 40 correntinhas e eu volto com vocês. Aqui as 40 correntinhas, então você vai fazer a quantidade de correntinhas que você for fazer o seu tamanho, tá? O tapete. E mais 3. Quando você fizer as 40, no caso, que é a minha aqui, faça mais 3 no final. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, a quantidade de 36, né, que é múltiplo de 4, 32, então você vai fazer no final mais 3 correntinhas, laça e vai vir aqui na quarta, ó. 1, 2, 3 e na quarta você vai prender com um ponto alto. Certo? E aqui a gente tem 2 pontos altos. Esse aqui é o primeiro, as correntes que viramos, esse aqui é o segundo. E aqui eu vou preencher todas essas correntinhas com ponto alto. Laço, vou na próxima correntinha, ponto alto. Quem é iniciante sempre tenha cuidado para não tá pegando aqui no pezinho, tá? Porque aqui a gente já fez, pegar no próximo certinho. Quem já faz crochê sabe, né, que a gente faz sempre prestando atenção para não colocar 2 pontos em um só aqui na base, tá bom? Então, vocês vão colocando pontinho até chegar lá no final e eu volto com vocês pra gente fazer a voltinha.
Ó, vejam que eu deixei aqui um pontinho apenas, porque nesse último ponto a gente coloca o aumento, e não nele a gente vai colocar 6 pontos alto aqui, tá? Fiz o primeiro e eu vou dar a volta fazendo mais 5. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto ponto. Então, na nossa curva, teremos 6 pontos no mesmo buraquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E agora eu vou laçar. E aproveito para estar escondendo esse fio aqui da nossa laçada inicial, né? Vou colocar ele retinho, porque eu vou escondendo, colocando aqui ponto sobre ponto. Ó, vou no próximo, ficou esse buraquinho aqui, ó. No próximo que eu vou colocar, inserir a agulha e continuar fazendo os pontos altos, ó. Fiz aqui o meu primeiro. Vim aqui e eu já tô escondendo o fiozinho pra me arrematar. Vou tentar deixar viradinho aqui, porque ele vai... E aqui você vai colocar espelho, tá? Ponto alto sobre cada uma das correntinhas de base, fazendo a mesma coisa que a gente tava fazendo. Ok? Então, você vai seguir até o final. Quando chegar aqui no último ponto, eu venho pra gente encerrar essa curva. Observe que eu cheguei no final, faltou bem aquela alcinha aqui de correntinhas que a gente virou. Ela vai contar como um ponto alto. Então, eu vou colocar mais 5 aqui para inteirar as 6 da volta, ok? Então, aqui, ó, já tenho 2 pontos. Então, eu vou colocar mais 4, né? Para inteirar os 6, ó. Que é o terceiro, quarto, quinto e o sexto. Fica um pouquinho apertado, mas dá tudo certo, tá? Faz bem devagarzinho aí. E aqui eu vou prender bem nessa correntinha aqui de cima que ficou, ó. Com ponto baixíssimo, ok? E assim eu vou ter os meus 6 pontos do lado de cá e aqui também. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço, tá ok? Esse ponto alto vai fazer parte da minha curva, tá? Então, no final, vocês vão entender direitinho aqui, mas ele vai fazer parte dessa parte do aumento, tá bom? Faz parte desse aumento. Então, 3 correntinhas, mais uma corrente de espaço, tá? Que é um ponto alto e uma corrente. Então, eu vou vir aqui, 1, 2, 3, vou pular 3 pontos e no quarto eu vou colocar, fazendo um ponto alto, 2 ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai fazer esse lequinho aqui, tá? De 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo ponto. Laço, faço 1, 2, 3 pontos pulando, né? E vou no quarto ponto e coloco novamente. Dois pontos, 2 correntes e 2 pontos. Certo? Novamente, laço sem nenhuma correntinha de espaço, tá? Vou pular novamente 1, 2, 3 e no quarto eu vou colocar, ó. Inserir aqui, ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos. Então, a gente vai fazer esses vizinhos aqui, pulando 3 pontos de base, colocando no quarto esse mesmo vizinho. Então, a gente vai fazer até chegar aqui no finalzinho, quando eu chego aqui na curva, mostro pra vocês.
Então, eu cheguei aqui no final e veja, observe que faltou exatamente, ó, 1, 2, 3, e aqui a gente entra na curva, tá? Então, vai ficar faltando esses 3 pontos. Aqui fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu fiquei com 9 lequinhos. Ele vai ficar assim torto mesmo, tá, gente? Ó, ele vai ficar dando essa meia lua aqui. Mas quando a gente fizer esse outro lado, ele vai ficar reto, tá? Então, não se preocupe. Então, pra gente fazer a nossa volta, cheguei aqui, vou pular esses 3 pontos da reta e já vou vir aqui na parte oval. Lá, faço uma correntinha de espaço agora, né? E eu vou vir aqui, lá na nossa curvinha, e vou fazer aqui um ponto e vou fazer um aumento. Dessa forma. Laço, vou aqui no próximo e faço 2 pontos. Então, cada ponto dessa volta, nos casos, nos 6, eu vou ter um aumento. No total, ficaremos com 12 pontos nessa voltinha. Ok? Então, aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fiquei aqui com os 12 pontos. Cheguei aqui no final, vou fazer o mesmo que a gente fez aqui. Para voltar, uma corrente de espaço para entrar na parte reta. Pulo 1, 2, 3 de base e no quarto eu começo a inserir para colocar os leques, tá? A gente vai voltar a fazer aqui 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Na parte reta não tem corrente de espaço, já laço direto, ó, 1, 2, 3 e no quarto faço meu leque. Então, eu vou seguir fazendo isso até lá na nossa curva. E aí, eu volto novamente para fechar a carreira com vocês, ok? Fiz a minha outra parte reta. Veja aqui, ó, como eu falei pra vocês, ele fica reto depois que a gente faz a outra parte, tá? Que ele tava ficando assim uma lua, né? Cheguei aqui no final, faço uma corrente pra entrar na curva. Pulo aqui, ó, 1, 2, 3, que é os que faltou. E aqui, novamente na curva, a gente vai fazer aquela parte do aumento, colocando 2 pontos altos em cada um de base. Agora, cheguei aqui no pezinho, lembra que a gente subiu aqui, que eu falei que era o ponto alto e a correntinha? Então, nele aqui, no pezinho, a gente vai colocar o nosso aumento, tá? Pra formar os 12 pontos. E aí, eu vou encerrar aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha, que é bem em cima, com um ponto baixíssimo, certo? Agora, aqui eu posso cortar o meu fio, que eu vou trocar, ok? E a gente vai arrematar. Eu vou fazer mais ou menos aqui só para vocês terem noção como que eu escondo aqui meu fio, tá? Vou vir aqui nesse ponto alto aqui do leque, vou passar o fio aqui por dentro, ok? E eu vou voltar esse fio aqui dentro do ponto que a gente subiu aqui, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro. Se você quiser usar a agulha de tapeceira, é melhor, tá, gente? Mais fácil, mas a agulha também ajuda. Passei o fio aqui pra trás. E aqui eu passo entre os pontos, bem devagar pra não danificar, tá? E aí, eu escondo aqui entre esses. Depois, é só você passar uma colinha pra fixar, tá ok? Que aí fica um arrematezinho bonitinho e escondido. Pô, saindo aqui do foco, ó. Vai ficar escondidinho, você puxa aqui, tá? Certo? E aí, eu vou trocar, agora eu vou vir para o verde mesclado. Com o fio verde aqui, eu vou fazer a minha laçadinha na agulha mesmo, ó. Aqui. Certo? Vou dar uma laçada e vou fazer aqui, em cima desse primeiro leque que eu posso começar. Você pode começar em qualquer lugar aí, tá? Eu vou fazer aqui o meu ponto alto falso aqui, né? Assim.
E aqui eu vou passar esse pontinho, esse fio aqui pra dentro, só pra tá escondendo. E eu faço 2 correntinhas. Então, vai ser um ponto alto que você vai fazer mais 2 correntinhas. Laço e venho novamente dentro do meu Vzinho e faço aqui um Vzinho aqui, tá? Simples, de apenas um ponto alto. Laço, vou direto lá no outro leque, dentro dele, vou fazer, ó. Ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Laço, observe que eu pulo esse espaço e vou direto dentro do leque, ó. Não precisa apertar seu ponto, tá? Você pode fazer ele mais folgadinho, não tem problema. Se você ver que duas correntinhas ainda tá muito justo, você coloca 3, tá? Mas acredito que se você só folgar um pouquinho a tensão do seu ponto, já é suficiente. Olha só. Então, eu vou fazendo aqui. Quando chegar ali na volta, eu venho com vocês pra mostrar como que a gente coloca esses Vzinhos, tá? Percorri todos aqui os Vzinhos, tá? Eu vou laçar e vou vir bem aqui, ó. Nessa correntinha de espaço que a gente fez, a gente faz um Vzinho de 2 correntinhas e o ponto alto. Agora, para entrar aqui na curva, eu vou laçar, eu vou pular apenas o primeiro ponto e no segundo eu vou fazer o meu Vzinho. Também, ó, com 2 correntinhas e ponto alto no mesmo lugar. Laço, pulo 1, no próximo eu vou colocar ponto alto, 2 correntes e o ponto alto. Terceiro, também vou fazer assim. Vou fazer isso 3 vezes, ó. Faço um aqui dentro do espaço, aí dentro da curva faço 1, 2, 3 vezinhos pulando um ponto. Quando eu for fazer o quarto, eu vou laçar e vou pular 2 e vou no terceiro, tá? E vou fazer um Vzinho novamente. Vou pular o próximo. E vou pular o último e vou vir aqui onde tem a correntinha de espaço. Então, vou explicar melhorzinho para não ficar com dúvida aqui, nessa divisão. Então, vou ficar com um total de 7 vezinhos de um espaço a outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aqui no meio eu pulo 2, tá? Então, eu tenho que ter 7 vezinhos aqui nessa distribuição, tá? Saindo da curva, eu já laço e já vou direto aqui nesse Vzinho aqui em cima, no meio dele. E começo a fazer novamente o mesmo que a gente fez na reta do outro lado. Chegando lá do outro lado na curva, eu volto para novamente explicar para você. Novamente, estou aqui na curva e vou fazer exatamente o que eu fiz do outro lado. Aqui no espaço, eu vou colocar o meu Vzinho. Opa, pegando o fio aqui de trás. Pulo o primeiro e no segundo eu coloco. Novamente, vou pular o próximo. E no seguinte, eu coloco. Pulo o outro. Então, como eu já fiz 3 vezinhos aqui na minha volta, ó, em cima dele, agora, no quarto, eu vou pular 2. E aí, eu já vou vindo aqui pra finalizar, ó. Vou pular o próximo. E laço, pulo o último e venho no espaço direto. Assim, eu vou ter também 7 vezinhos também desse lado, igual tenho do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E aqui eu já vou finalizar aqui bem em cima, no meu topo aqui do meu ponto, com um ponto baixíssimo. Peraí, peguei errado aqui. Pega bem em cima, finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Caminho aqui no meio, com outro ponto baixíssimo, e já posso cortar meu fio, tá? A parte verde é bem pouquinha, e aí eu deixo aqui no meio, porque quando eu for fazer a minha tulipinha,
eu vou passar por cima e ela já vai ficar escondida aqui atrás, tá? Depois, eu sempre arremato no final esses fiozinhos selando com cola, tá? Vou pegar aqui agora a cor beterraba. Já tô aqui com o meu fio beterraba e eu vou começar mais ou menos aqui no meio, porque eu já mostro pra vocês como que é a parte reta e a parte oval, pro vídeo não ficar muito longo e repetitivo. Então, aqui no meio, vou escolher aqui qualquer lugarzinho e eu vou vir já com o fio na agulha e vou laçar aqui dentro, fazendo meio ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, né? Não termino ele, vou inserir novamente, colocar aqui dentro do vizinho, vou puxar o fio e vou fazer novamente a metade de um ponto alto. Laço novamente dentro e faço como se fosse fazer outro ponto alto. Aí eu vou ficar aqui com um total de 4 fios aqui na agulha. E agora sim eu encerro tudo, ok? Eu vou passar esse fio novamente pra cá, só pra tá finalizando, arrematando ele, ó. Faço uma correntinha, 2 e 3 correntinhas. Então, aqui na parte reta, vamos fazer 3 correntinhas de separação. Laço e vou aqui dentro do vizinho. Agora, eu consigo fazer um pouco mais rápido, ó. Como se fosse um ponto alto. Novamente, como se fosse outro ponto alto. Laço como se fosse ponto alto. Deixo na agulha todos os fios. E agora sim, eu fecho tudo junto. 1, 2, 3 correntinhas. Laço. Vou aqui novamente, no próximo, meio ponto, e outro ponto sem finalizar. Agora, eu finalizo tudo junto, ok? E aqui eu faço novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, eu tô bem aqui, ó, no meio onde tem aquela correntinha, tá? Antes de entrar na curva. Nela, eu vou fazer novamente do mesmo jeito. Com os 3 pontos inacabados, fecho tudo junto. Nessa parte da curva aqui, daqui até aqui, novamente, eu vou fazer agora 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Para não repuxar o seu trabalho. Porque você fazer só 3 correntinhas, pode repuxar essa parte oval. Então, aqui eu preciso colocar 4, ok? Então, faça 4 correntinhas e novamente começa a fazer os pontos tulipas do mesmo jeito, tá? Aí, você não precisa alterar nada. Ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou aqui no cima do vizinho, faço a tulipinha. Aqui. 1, 2, 3, 4. Laço, vou aqui na próxima, faço a tulipinha. Isso eu vou fazer até eu chegar aqui nessa parte do vizinho, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, essas alcinhas. Eu vou ter um total de 6, tá, gente? No final, quando você chegar aqui, serão 6 argolas com 4 correntinhas. Pronto, ó, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas com 4 pontos. E observe que eu estou justamente aqui onde eu tinha aquela correntinha de espaço, onde a gente fez aquele Vzinho que sai da parte oval e entra na parte reta, ok? Mesma direção, para não ficar dúvidas. Agora, eu volto a fazer 3 correntes na parte reta, fazendo as tulipinhas normalmente. E 3, 1, 2, 3 correntes, aqui. Então, ó, fica assim, ok? Então, vai fazer aí os de vocês, eu vou adiantar o meu aqui, então, ó, espero que tenha entendido. Parte reta, 3 correntes, quando chegar na parte oval, você vai chegar bem aqui. Quando chegar aqui, para passar para a parte oval, vocês começam a colocar 4, ok? Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Então, já dei toda a minha volta aqui no trabalho, agora eu vou finalizar aqui. No final, eu faço apenas 2, tá? Fiz a tulipinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Faço 2 correntes.
E eu finalizo aqui em cima dela, porque ela vai ficar mais soltinha esse ponto baixíssimo, tá? Então, eu geralmente faço só duas. E aí, eu vou caminhar aqui, pro próximo ponto. E vou fazer mais um ponto baixíssimo pra ele vir pro meio, tá? Que aí, eu vou arrematar tudo junto, quando for fazer a minha volta. E aí, você pode cortar o seu fio. Ok? E agora, eu vou voltar pra cor rosa chá. Então, com a laçadinha aqui na agulha, eu vou vir aqui no meio novamente. Eu gosto de começar no meio, tá, gente? Esse leque. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, aqui no meio desses pontos, e vou subir aqui uma, duas, três correntes, tá? Que no final, eu finalizo aqui no meio. Vocês vão entender direitinho. Vou laçar e vou vir aqui e vou fazer 2 pontos. 2 pontos. E agora, eu vou laçar, eu vou para próximas correntinhas e vou fazer aqui um leque completo, ó, com uma correntinha e 2 pontos. Laço, vou para o próximo, faço 2 pontos altos separados por uma corrente e 2 pontos altos. Tudo dentro da mesma alcinha de correntes. Vou vindo aqui, ó, toda a parte reta dessa forma. Uma corrente, 2 pontos. Opa, ficou um laçadinho aqui. Agora, chegando bem aqui, no último, essa aqui é a última parte que tem 3 correntinhas. A próxima já é de 4, que pertence à parte oval. Então, até essa última aqui, quando chegar nela, vocês vão fazer assim, vocês vão laçar e vão vir fazer, colocar só 2 pontos aqui dentro. Que vai separar a parte reta de leques da parte oval. E aqui já tem a parte que tá as 4 correntinhas. Então, nela, a gente vai inserir e vai colocar 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer uma corrente de espaço e vou para a próxima alça e vou fazer os 5 pontos. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça, e eu vou fazer isso por toda essa parte oval durante 6 vezes. Então, serão 6 alcinhas com 5 pontos altos dentro para fazer essa curva, separados por uma corrente de espaço. Então, observe que fiquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grupinhos de 5 pontos altos separados por uma corrente. Terminando ela, eu vou laçar direto sem nenhuma corrente, vou fazer aqui 2 pontos sozinhos, que são os mesmos pontos que a gente fez para entrar aqui na parte oval. Então, eu faço esses 2 pontos e eu laço e vou aqui agora começar a fazer os meus leques, que são referentes à parte da lateral do tapete. Com uma corrente de espaço, 2 pontos altos, passo para o outro espaço e faço 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Laço direto para o outro, certo? Uma corrente, 2 pontos. Vou explicar aqui para vocês fazerem agora sozinhos, ó. Então, aqui eu vou seguir fazendo parte reta, esses vizinhos. Quando chegar aqui, tá? No último, que eu tenho 3 alcinhas, eu faço 2 pontos, antes de entrar na curva dos 4, que é onde a gente vai fazer do mesmo jeito que fez aqui. Qualquer coisa, volta o vídeo para vocês verem onde é, tá? E aí, vocês vão fazer essa mesma volta do mesmo jeito, tá?
aqui no final. E quando chegar aqui, para encerrar a volta, eu venho com vocês. Então, eu dei a volta aqui no meu trabalho e vou finalizar junto com vocês, ó. Vou laçar e vou vir aqui e fazer apenas um ponto alto, porque eu iniciei com aquelas correntinhas, né? Que eu falei pra vocês. Então, eu venho aqui, pulo ponto baixo na primeira e na segunda correntinha eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, porque eu já vou estar no meio do meu leque. Então, eu não preciso ficar caminhando com pontos baixíssimos, que aí aqui eu já insiro, já faço, ó, um ponto baixo e faço uma, duas, três correntinhas. Laço e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu vou sempre começar no meio dessa forma e finalizar igual eu mostrei pra vocês aqui, porque aqui eu tenho a metade do meu leque. Quero aqui mostrar pra vocês quantos leques eu fico nessa parte reta aqui pra não ficar com dúvida. Daqui, ó, dessa parte que tem 2 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fico aqui com 8 leques, aí eu vou fazer os meus 2 pontos aqui sozinhos e eu faço a parte oval. Entendeu? Com 6 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando eu vou sair dele, eu faço 2 pontos. E aqui eu vou ter novamente 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou ter os 2 pontos. Pra não ficar nenhuma dúvida pra quem é iniciante, tá? Então, depois de fazer aqui o meu leque, eu vou aqui lá, se vou agora trabalhar dentro dos lequinhos aqui, ó. Leque sobre leque. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Na parte reta, não vai mudar agora, as próximas carreiras serão sempre assim. Ok? Então, sempre que tiver esses leques na lateral, a gente vai repetir colocando um leque dentro dele. Quando chego aqui nessas 2 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Então, as próximas carreiras também eu terei essa correntinha de espaço separando a parte de leque para a parte oval. Quando eu fizer essa correntinha de espaço, eu vou laçar e vou vir direto aqui naqueles bloquinhos. E eu vou colocar um ponto alto dentro de cada um de base. Ponto alto, e no último ponto eu terei um aumento. Então, as próximas carreiras, todas, eu vou fazer aumento no último ponto. Então, aqui está o meu aumento. Faço uma corrente de espaço que eu vou manter aqui também, essas correntinhas de espaço, vou laçar e vou vir aqui, fazendo um ponto alto, ponto alto, terceiro, quarto, no quinto, farei o meu aumento. E agora eu vou ter 6. Então, aqui a lateral tinha 5, agora eu vou ter 6, na próxima eu vou ter 7 e assim vai sendo. Vou fazer aqui toda a minha parte oval e eu venho. Após fazer aqui toda a minha curva com os aumentos no último ponto, chego novamente onde está aqui os dois pontos altos. Chego aqui, faço uma corrente de espaço e vou direto, vou pular esses 2 pontos e vou direto lá dentro do leque e fazer leque sobre leque novamente. Corrente, 2 pontos altos. Passo para dentro do outro leque e vou fazendo a parte reta. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, vai ser assim, deixa eu mostrar ele todo aqui pra vocês. Parte reta, leque sobre leque, sem nenhuma correntinha de separação, tá? Apenas uma corrente no meio do leque. Quando você vai passar aqui pra curva, você vai pular esses 2 pontos, fazendo uma correntinha de espaço e um aumento no final de cada ponto da curva.
chega aqui nos 2 pontos, novamente eu tenho que fazer uma correntinha para sair da parte oval, entrando na parte reta e vou seguir fazendo novamente os leques. Mesma coisa você vai fazer desse outro lado que fez desse lado daqui, tá? Vou novamente finalizar essa volta para mostrar para vocês fazerem sozinhos no próximo, tá? Laço aqui, vou aqui dentro, faço um ponto alto. Vou finalizar aqui na segunda correntinha que eu levantei, fazendo um ponto baixíssimo. Vou ter esse espaço que eu já insiro aqui, faço um ponto baixo e mais 3 correntes, 1, 2, 3 correntinhas. Laço e dentro desse ponto eu vou colocar 2 pontos. Então, eu vou sempre encerrar e começar a carreira assim, tá? Então, essa aqui é a sequência para eu não ter que ficar repetindo. E agora, eu vou laçar, eu vou aqui dentro dos vezinhos e seguir fazendo vezinho dentro de vezinho. Agora, as carreiras serão apenas repetições na lateral, tá? Na parte oval, a gente vai fazer aumentos apenas no último ponto. Vou dar uma adiantada aqui para mostrar para vocês. Passo o próximo. Então, veja que eu estou saindo aqui da parte reta para entrar na parte oval. Vou fazer uma corrente, que é aquela correntinha que a gente fez de separação aqui. E aí, eu vou entrar na parte oval, onde eu vou fazer apenas ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto. E no último ponto, eu coloco 2 pontos juntos para ser o meu aumento. Uma corrente de espaço, vou para o próximo grupinho e eu vou fazer a mesma coisa, ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, eu faço 2 pontos altos juntos. Cheguei aqui, 2. E uma corrente para separação. Então, assim que vai ser a nossa trama. Eu estou na terceira carreira, tá? 1, 2, 3. Estou fazendo a terceira. Eu vou fazer um total de 7, tá? Terei 7 carreiras aqui, tá? Fazendo os aumentos do mesmo jeito aqui na parte oval. Então, sempre vai aumentar um ponto no final. Sempre vou manter essas correntinhas de separação aqui, tá? E leque sobre leque. Vou adiantar o meu trabalho. Quando eu finalizar aqui as minhas 7 carreiras, eu volto com vocês. Então, olha só, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As 7 carreiras, como eu falei, já finalizei aqui com ponto baixíssimo. E agora eu vou passar para o verde. Então, vou fazer aqui a laçada inicial. E eu vou começar aqui no meio mesmo, tá? Pode ser aqui onde eu já finalizei. E eu vou fazer aqui novamente aqueles pontinhos vizinhos, tá? 2 correntinhas e um ponto alto. Laço, vou para o próximo vizinho no espaço. Ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Laço novamente no próximo vizinho. Laço no próximo. Aqui na curva, a gente vai trabalhar assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Parte reta será sempre o vizinho em cima do vizinho, né, do leque aqui na carreira interior. Quando eu chegar aqui na parte oval, aqui, ó, no primeiro espaço, eu vou colocar meu vizinho. Nesse grupinho aqui, eu vou pular 2 pontos, tá? Ó, começo pulando 2 pontos e no terceiro eu vou fazer o meu vizinho.
laço, vou pular 2 pontos e no terceiro faço meu pontinho. Laço, pulo 2, no terceiro, faço Vzinho, laço, vou pular 2 e vai dar bem no meio aqui, que é onde temos o espaço de uma correntinha, e faço o meu Vzinho. Então, na parte oval, eu vou trabalhar dessa forma, ó. Aí eu volto a pular 2 pontos, pulo 2 pontos e no terceiro vou fazer o Vzinho. Então, essa volta, eu vou fazer apenas esses grupinhos de V. Vou sempre pular essas quantidades de ponto aqui nos grupinhos, no meio de uma correntinha eu vou fazer, e será um Vzinho em cima do lequezinho da carreira anterior. Vou fazer toda a minha volta. Então, depois de fazer os nossos Vzinhos, eu vou voltar aqui para nossa tulipinha, fazendo aí na cor beterraba. Vou laçar aqui e vou fazer os mesmos pontinhos que fizemos aqui, tá? Aqueles 3 pontos altos fechados juntos, tá? Isso aqui, fecho tudo junto, faço 1, 2, 3 correntinhas, laço, vou para o próximo, faço aí os meus 3 pontos fechados juntos, 3 correntes de espaço para o próximo. Reparem que eu comecei aqui na parte do leque, né, que é a nossa parte reta, e quando eu chegar aqui nesses bloquinhos, né, nesses leques aqui da parte oval, eu vou começar a colocar 4 correntes de espaço. Então, em vez de 3, né, igual a gente faz na parte reta, a gente vai fazer 4 correntes e eu vou fazer as minhas tulipinhas, porque esse aqui vai ser nosso aumento, para não repuxar, tá bom? Nosso trabalho, então por isso a gente coloca 4 correntinhas aqui, só nessa parte oval. Então, daqui até chegar lá no final, vou mostrar pra vocês aqui na direção desse espacinho de correntinha, eu vou fazer com 4 correntinhas essa parte oval. E aí, quando eu entrar na parte reta, né, novamente, daqui pra cá, eu vou fazer com 3 correntinhas de espaço, tá bom? Então, bem tranquilo. Então, depois de fazer aqui as tulipinhas, eu vou vir com a cor rosa chá novamente. E agora, eu vou fazer toda a carreira igual, tá? Vou começar aqui pelo centro, vou levantar aqui 4 correntes, tá? E vou fazer mais 2 pontos aqui nessa mesma alcinha, tá bom? Laço e vou para a próxima argola e vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Agora, será lequinhos em todas as alcinhas que tiverem aqui, tá? Entre uma tulipinha e outra. Não tem nenhuma alteração, tá? Nenhuma diferença. Tanto nas argolas de 3 quanto as argolinhas de 4, vai ser a mesma coisa. Vocês vão colocar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, dando a volta aqui no meu trabalho, vou finalizar aqui, completando o meu leque, fazendo um ponto alto e finalizando aqui na minha segunda correntinha, tá? Tem um ponto baixo e na segunda correntinha aqui, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio. Se você quiser continuar o bico fazendo a mesma cor, você já pode inserir aqui dentro e fazer um ponto baixo, tá? E continuar o trabalho como eu vou explicar. Mas aqui eu vou trocar a cor, então eu vou fazer esse detalhe e vou cortar o fio, tá bom? Mas se você quiser fazer na cor só, fica a seu critério. E aí, eu vou vir com a cor da porcelana. Fiz uma laçada aqui na agulha, e aí eu vou vir aqui, mesmo onde a gente finalizou, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Prendo aqui, fazendo um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntinhas e vou para o próximo leque, nesse próximo buraquinho, eu vou fazer aqui, ó,
2 pontos altos inacabados, assim. Ó, 2, aí eu vou fechar tudo junto, faço 1, 2 correntinhas, laço novamente e faço novamente 2 pontos inacabados, ó. Deixo na agulha, vou como se fosse fazer outro ponto alto, deixo na agulha e agora sim eu fecho tudo junto. 2 correntes de espaço, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. 1, 2 correntes, laço, vou para o próximo vizinho, faço aí 2 pontos altos inacabados, encerro tudo junto, 1, 2 correntes e novamente faço 2 pontos inacabados no mesmo lugar, fecho tudo junto, 1, 2 correntes e no próximo um ponto baixo. Então, vai ser essa sequência. Uma hora vai ser um ponto baixo, outra hora um pontinho leque, né, com 2 pontos altos fechados juntos, um ponto baixo, separados todos por 2 correntes. Eu vou fazer toda a minha volta e fechar aqui no final com um ponto baixo, baixíssimo, tá? E aí eu já corto o fio e volto para a cor, para essa cor rosinha aqui, tá? Rosa chá. Então, como eu falei pra vocês, aqui eu faço aqui as minhas 2 correntes e vou finalizar aqui em cima do meu ponto baixo com um ponto baixíssimo, tá? Caminhar aqui só pra prender o fio. Aqui com ponto baixíssimo, certo? E agora, eu vou voltar para a minha cor rosa chá. Então, eu vou começar em cima de um desses leques aqui, tá ok? E essa carreira também vai ser só repetição. Então, eu vou vir aqui, prender aqui com o meu ponto baixo, fazer aqui 2 correntes, que vai ser a altura do meu ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço, tá? Então, é um ponto alto e uma corrente de espaço. Vou voltar aqui dentro e vou fazer um ponto alto, outra corrente de espaço. Mais um ponto alto, outra corrente. Ponto alto e uma corrente. Vou virar aqui. Isso eu vou fazer por 7 pontos altos. Então, eu já tenho aqui 5, 6, 7. Tenho 7 pontos, separados por uma corrente de espaço. Agora que fiz o último ponto, eu vou vir aqui dentro, ó, dessas alças de correntinhas, eu puxo o fio, pulo esse ponto baixo, laço lá e puxo o fio novamente. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixo, pegando essas 2 alças, certo? Já laço direto e vou dentro do outro leque, ó. E volto a fazer aqui ponto alto, uma corrente, ponto alto, por 7 vezes. 3, 4, 5, 6, uma corrente e o último 7. Então, 7 separados por uma corrente. Sem nenhuma correntinha, eu venho dentro dessa alça, puxo, vou já direto no outro lado aqui do ponto baixo e faço um ponto baixo aqui, ó, laçando tudo junto. Então, essa vai ser a minha sequência por toda a volta. Laço, vou aqui dentro e vou fazer esse leque de 7 pontos altos, separados por uma correntinha. E entre um e outro, eu faço esse ponto baixo, pegando as 2 laçadas, né? Os 2 lados. 6, 7. Fiz aqui o 7, novamente, ó. Vou direto aqui dentro, puxo. Vou aqui do outro lado, puxo e fecho tudo junto. Ok? Faça isso por toda a volta. Chegando aqui no final, vou fazer o meu último, prendendo aqui.
vou prender com ponto baixíssimo aqui e já cortar o fio. Então, dei a volta aqui, fiz o último ponto, vou prender aqui, ó, na minha segunda correntinha com ponto baixíssimo, certo? Dá mais um só para prender o fio e vou cortar. E agora eu vou fazer o meu último acabamento com a cor beterraba. Então, é o seguinte, vou vir aqui com a cor, eu vou vir dentro desses espacinhos aqui, tá? Vou inserir minha agulha. Vou prender aqui com ponto baixíssimo, tá? Assim. Vou fazer aqui uma correntinha, vou para o próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo espaço, ponto baixíssimo. Uma correntinha, próximo espaço, por um ponto baixíssimo. Uma corrente, próximo espaço, ponto baixíssimo. Uma corrente, próximo espaço, ponto baixíssimo. E aí, vai ficar com essas ondinhas aqui, tá? Então, ó, vou aqui no espaço aqui no meio, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo. E assim eu vou percorrer toda a volta do meu tapete, tá? Fazendo esses pontinhos aqui, pra ficar essas ondinhas. Chegar lá no final, só prender com um ponto baixíssimo, onde a gente começou, esconder o meu fio, tá? E aí, já vai estar finalizado o tapete. Ó, uma correntinha aqui em cima, ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo, certo? Isso aqui pra vocês. Olha como vai ficando lindinho o nosso acabamento e bem simples, tá? Então, eu vou percorrer toda a minha volta, prender com ponto baixíssimo e eu já posso esconder o meu fio e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, olha só, já finalizei aqui, tá? Os fiozinhos aqui eu já passei aqui por dentro. E agora eu vou pingando uma colinha aqui nos meus arremates, que eu tudo passei aqui por dentro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cada os arrematezinhos, eu vou passar um pouquinho de cola, tá? E vou cortar os excessos do meu fio. E assim ficou o resultado. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Deixe o like de vocês, compartilha, tá bom? O vídeo. E até a próxima, gente.